Beleza. A gente viu lá na nossa última aula, cara, foi o quê? A gente viu que a gente podia calcular a área debaixo do gráfico, que isso ia dar pra gente o impulso, né? A gente definiu uma grandeza chamada força média, que tem mais ou menos a ver com esse retângulo aí. A gente disse que a área desse retângulo é mais ou menos igual à área essa área vermelha do chapéu do Harry Potter aí. A gente estudou aí essa força, a gente percebeu por que que quebra e não quebra a parede, dependendo do tempo que você fica ali de interação. Da última vez a gente viu também a área debaixo do gráfico, lembra? A gente fez uma análise dimensional da unidade, por que que a gente podia somar impulso com quantidade de momento, quantidade de movimento. Então agora vamos provar para vocês o que é isso daqui que tá aqui em cima aqui, ó. Vou provar para vocês, cara, isso aqui, ó, que o impulso é a mesma coisa da variação do momento. Vamos lá, cara, vamos pegar aqui então, aquela nossa mesma situação. A gente tem esse bloquinho aqui, ele tá andando com uma velocidade v0 para a direita, certo? No tempo inicial igual a zero. Isso tem uma força constante aplicando nele. Se você tem força, você tem aceleração. Então, você tem variação do movimento, da velocidade. Isso é uma aceleração. Então, aqui no final, cara, ele vai ter, no T final, ele vai ter a mesma força aplicada, só que uma velocidade diferente, né? No caso, uma velocidade maior, porque a força está na mesma direção da velocidade, então, o movimento acelerado. Só que, se a força é constante, cara, pensa comigo. Se a força é constante, a aceleração é constante, a aceleração não muda, certo? É uma aceleração constante. E quando a aceleração é constante no nosso movimento, a gente chama isso o quê? De MUV, movimento uniformemente variado, certo? Por que que isso é importante, cara? Porque como que a gente calcula a velocidade no MUV? V é igual a V0 mais AT, certo? Isso aqui é uma aula de cinemática, né? Essa fórmula a gente tira de uma análise de cinemática. V é igual a V0 mais AT. Aonde V é a velocidade que a gente quer saber quanto vale, certo? V0 é a nossa velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Então vamos lá, cara, vamos aqui demonstrar por que que o momento... Isso aqui vai ser muito bacana, cara. Isso aqui, ó. Presta atenção, cara. Olha, presta atenção bem aqui nessa análise que a gente vai fazer agora. Nessa matemática aqui. Você vai ver isso aqui, cara. Depois você copia, mas presta atenção. Você vai olhar isso aqui, você vai perceber que o negócio aqui é outro nível. É bonito aqui. Aqui não tem... Ó, você tem que decorar que a variação do momento é igual ao impulso. Não, aqui eu vou te mostrar o porquê disso. Vamos lá. A gente tem essa equação. Cara, o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui, ó. Vamos multiplicar essa equação por m, que é a massa. Só esse m que tá meio feio aqui, né? Vamos multiplicar por m, que é a massa. Cara, lembra lá da matemática. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, aqui, desse lado aqui, eu também tenho que multiplicar por m. Então, vai ficar como? M vezes V é igual. Tem que multiplicar o quê? Todo mundo aqui tem que multiplicar por M, certo? Todo mundo. Então, vai ficar M V0 mais M AT. Fechou? Por que que eu posso fazer isso, cara? Porque, ó, tem M de todos os lados, não mexi, não alterei a equação, ficou a mesma coisa. Posso cortar os M's que eles vão sumir. Mas por que que eu fiz isso, cara? Olha que interessante, olha que interessante. O que é MA, cara? O que é MA? Aí você me responder. Pô, MA e lei de Newton. MA é a força, certo? Pô, MA é força. O que é esse MV? Pô, MV a gente já viu, cara. MV é momento. E isso aqui também. Isso aqui também é MV, certo? Só que esse aqui é o quê? MV0, ou seja, o momento inicial. E isso aqui a gente vai chamar de momento final. PF, certo? Vamos trazer aqui para baixo aqui. Fazer um pouquinho para baixo. Aqui. Então a gente vai ter aqui, ó. PF
certo? É igual a... Opa, deixa eu arrumar aqui. É igual a PI mais F, que é igual a esse MA aqui, certo? Vezes T. Mas, meu amigo, olha que lindo isso aqui, cara. O que é F vezes T? Diz aí pra mim o que é F vezes T. Impulso. Hã? Aqui, ó. Impulso. Força vezes tempo. Então, cara, isso aqui é o impulso. Deixa eu trazer. Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho mais pra cima aqui. Fiquei empolgado, fiz um negócio meio grande aqui. Vou trazer aqui, ó. Aqui. Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó. P final é igual a P inicial mais impulso. Lembra, eu posso somar momento com impulso porque eles têm a mesma unidade. Estou somando coisas iguais. Tá, cara, então eu quero saber o que, que é o impulso, certo? Vamos isolar o impulso aqui. O que, que eu faço? Aqui tem um mais PI, então eu vou subtrair PI dos dois lados, certo? Menos PI dos dois lados. E vai ficar aqui desse lado PF menos PI e do outro lado sobe. Então, cara, o que, que a gente chegou? O que, que é isso aqui, cara? Vamos lá. Olha, vou até criar uma página aqui, que isso aqui merece. Criar uma página em branco aqui. Cara, então a gente chegou nisso aqui, né? Ó, vamos lá. Pô, cara, ó, mano, é um negócio aqui, ó, meu amigo. Você tem que olhar aqui, isso aqui, bater palma. Impulso é igual a PF menos PI, que eu só tô reescrevendo. Cara, o que que é PF menos PI? Isso aqui, ó, mesma coisa que o quê? Delta P. Momento final menos momento inicial. Então, a gente acabou de comprovar aqui, ó, meus amigos, que o impulso... Isso até arrepia, rapaz. Que preto, né? Que o impulso, ele é a mesma coisa que a variação do momento. Vou fazer até mais bonitinho aqui, que isso aqui merece. Aqui. Impulso é a variação do momento. Tá percebendo, cara? O que a gente acabou de fazer aqui? O que foi que a gente acabou de construir? Deixa eu destacar aqui pra você aqui, ó. Verdinho aqui, de amarelo. Verdinho já foi, né? Vou destacar aqui pra você, ó. Cara, você tá percebendo o que a gente acabou de fazer? A gente saiu de um raciocínio aqui que a gente construiu. A gente queria provar que o impulso era a mesma coisa que a quantidade de momento. A gente fez a situação aqui de uma força constante aplicada num bloco que tem velocidade inicial igual a V0, o tempo inicial é zero. Depois essa força constante fez ele ter mais velocidade, isso tem a ver com aceleração constante. A gente viu que para estudar uma aceleração constante, um movimento que tem aceleração constante, a gente faz um MUV, que é um movimento uniformemente variado. Lembra? Que o gráfico é aquela parábola. Ou melhor, perdão, que no caso aqui ele é, como é uniformemente, não é uma parábola, é uma linha reta mesmo, né? Se fosse uma parábola aqui, ó, aqui tinha que ter um quadrado. Mas não tem. Isso aqui é uma reta, certo? Então, cara, a gente saiu disso aqui, ó. A gente sabe que para estudar a velocidade desse movimento uniformemente variado, a gente tinha que pegar o V igual a V0 mais AT. Vovô ateu. Lembra disso? Cara, a gente multiplicou por M dos dois lados. Por quê? Porque se eu multiplicar por M dos dois lados, tinha um cara aí, ó, que escreveu um livro, século 3 a.C., chamado Euclides. Euclides, o homem. O segundo livro mais importante da história da humanidade. Os Elementos, esse cara escreveu, chama Os Elementos de Euclides. E lá ele dizia uma coisa assim, cara. Se eu adicionar iguais a iguais, eles permanecem iguais. Se eu faço uma coisa de um lado e fazer do outro lado, eu não tô alterando a coisa, ela é a mesma coisa. Então, cara, a gente fez isso aqui, ó. Multipliquei por M dos dois lados. Aqui, ó. M desse lado, M desse lado. Multipliquei por M. Por quê, cara? Porque com isso eu fiz aparecer aqui uma coisa chamada momento que a gente tinha definido aqui, ó. Fiz aparecer uma coisa chamada momento que a gente definiu.
Apareceu um momento aqui, apareceu um momento aqui. Depois, apareceu um MA, que eu já sabia que era força. E o tempo permaneceu aqui constante. Pô, esse MV é a velocidade final, então a gente chamou isso aí de quê, cara? De PF, que era momento final. Depois, MV0 a gente chamou de PI, momento inicial. E a gente já sabia que F vezes T era impulso. A gente definiu aqui, ó. F vezes P é igual a impulso. Então a gente foi lá, isolou o impulso, subtraiu o PI dos dois lados, chegou que impulso é igual a PF menos PI. E a gente sabe que PF menos PI é a mesma coisa que delta P. Então a gente chegou nisso aí, cara. Chegou nessa solução. O quê? Aqui, ó. Que o impulso é a variação da quantidade de momento. Ó, cara, chega até a dar um arrepio. Pô, mas por que eu preciso saber isso aí, cara? Isso aí, eu não vou usar nada disso aí na minha vida. Mas tinha um homem que dizia: as coisas que não levam a nada são de suma importância. Cara, isso aqui, ó, o que a gente pode fazer, cara? Isso aqui é pra você construir conhecimento aí na sua cabeça, pra você ficar mais inteligente, cara. A gente construiu do zero aqui, ó. Desde lá de cima aqui, ó, lembra? Lá daquela primeira aula lá, ó. A gente construiu o que é o momento linear. Construiu ele, construiu o que é impulso, batizamos aqui, ó. Nós tá que nem um cartório que nós batizou aqui o que é o impulso aqui, ó. Chamamos ele de F vezes delta T. Depois a gente provou pelas leis de Newton que dá pra gente usar impulso. A gente chegou ali numa observação que o impulso era a mesma coisa que o momento. Cara, a gente falou, mas por que eu posso dizer que isso tem a ver uma coisa com a outra? Por quê? Pegamos o exemplo do beisebol aqui, ó, mostrando que o impulso, ele é uma força, assim, é uma grandeza, né? Uma força, uma grandeza, que está relacionada diretamente com a força por um tempo de aplicação dessa força. A gente vê que quanto maior é o tempo, menor é a força, ou também, quanto menor é o delta T, aqui, ó, pega aqui. Quanto menor é o delta T, maior é a força. Menor é o delta T, maior é a força. São grandezas inversamente proporcionais. Fizemos uma análise dimensional aqui das unidades de medida. E a gente chegou na conclusão que o quê? Que o impulso tinha a mesma unidade de medida do momento. A gente falou, cara, que é isso, velho? A gente concluiu lá que a gente podia somar, subtrair os dois, porque eles tinham a mesma unidade. Era a mesma coisa que poder somar e subtrair maçã de maçã, banana de banana. Fizemos aqui, calculamos a área do gráfico, provamos que a área de um gráfico é a mesma coisa do impulso. A área debaixo do gráfico é o impulso. Explicamos aqui por que você bate e quebra, por que quando você empurra não quebra, o martelinho lá. Chapéu do Harry Potter aqui. Meu, a gente construiu uma coisa aqui, cara. Isso aqui, ó, você não acha em qualquer lugar, não. Isso aqui, cara, é raro. Então valorize isso aí. A gente vai ter mais umas aulas aí, vai falar sobre colisão, vai falar sobre uns exercícios aí, vou mostrar uns exercícios pra vocês, assim, cara, coisa de gênio. Fechou? Então é isso, acompanha aí. Até a próxima aula aí. Falou.